Imagine você assistir a sua série ou filme preferido e de repente não conseguir entender o que um dos atores fala porque o som está muito baixo, quase inaudível. Ou então assistir e as imagens estarem com as cores estouradas, muito fortes, até doendo os olhos de tão fortes. Ou então, quem sabe, durante uma cena, o áudio continuar correndo e entrar um frame de uma outra cena qualquer, totalmente desconexa, como se estivessem tapando um buraco. Pois tudo isso a Televisa fez com a série de Chespirito ao longo dos anos. Um grande prejuízo para quem assiste aos programas, trazendo danos incalculáveis para os episódios. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Extra Extra. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e sigam-nos os bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Pois então, como vocês sabem, as séries Chespirito foram produzidas a partir dos anos 1970, quando as condições de produção cinematográfica de televisão eram bem diferentes de hoje em dia. Tecnologias mais arcaicas, coisas até mais artesanais, nada de edições em computadores super potentes como é feito hoje. A definição dos televisores também era diferente. Se naquela época prevalecia o SD, que é aquele padrão quadrado, hoje o que prevalece é o HD, a alta definição, com qualidade de imagem 4K, 8K e por aí vai. Com tudo isso, é natural que as séries passassem por um processo chamado de remasterização, ou seja, melhorar a qualidade do conteúdo original para dar uma melhora na imagem, no som, na cor, no contraste dos episódios. E a Televisa também fez isso com a série Chespirito. Só que o resultado, ao invés de melhorar, foi trazendo danos aos episódios. E esses prejuízos foram se avolumando a cada remasterização. Acompanhando as exibições aqui no Brasil e no exterior, os fãs identificaram pelo menos 5 remasterizações. A primeira foi no ano de 1997. Antes disso, tudo que conhecemos é chamado pelos fãs de lote velho, ou seja, o conteúdo original dos episódios. E é assim que o SBT vinha exibindo alguns episódios de Chaves e Chapolin até pouco tempo atrás. Quem poderá nos ajudar? Eu sei lá! O polegar vermelho. A data dessa primeira remaster se confirma pelas telas de informação de catálogo dos episódios, que mostram o ano de 1997 em números romanos. Pois bem, e o que trouxe essa remasterização? Eles começaram a inserir copyright em alguns episódios. Chaves! Versão Maga! Também começaram a fazer cortes em alguns episódios, como por exemplo no episódio Recordações. Perdão. Bem, está na hora de partir. Depois disso, teve mais uma remasterização em 2003, em que eles mudaram os créditos finais de alguns episódios, deixando uma imagem estática e o texto correndo, subindo, como em algumas produções mais recentes. Um exemplo disso é no episódio A Invasão dos Marcianos. Até que em 2006 chegamos a mais uma remasterização, que é como nós chamamos de lote novo. E o que teve de novo nesse lote? Microcortes em alguns episódios, aplicação de contraste, saturação às vezes excessiva na imagem, uso de zoom para esconder barras pretas em alguns episódios, também mais um copyright e a inserção de uma vinheta da Televisa com uma música chupada do Prince. Televisa apresenta. Passamos para 2013, quando tem de novo mais uma remasterização da Televisa. Agora, eles adicionaram filtros no áudio de alguns episódios. Ni se dice estuata, ni se dice monumento. Se dice monumento ou estátua. Ni se dice estuata, ni se dice monumento. Se dice monumento ou estátua. Cortaram títulos de episódios do Chapolin. Esta noche presentamos un episodio titulado Los bebés ya no vienen de París, ahora vienen de Júpiter. E
e até eliminaram algumas reprises. Por exemplo, o episódio Os Remédios do Kiko é de 1976. A Televisa distribuía esse episódio em duas posições, na temporada de 75 e em 76, e a partir do lote de 2013, eles passaram a vender apenas a posição de 1975. Por fim, a última remasterização foi em 2016, que é como os fãs chamam de lote Kiko, tamanha grosseria de algumas edições feitas pela Televisa. Você não vai com a minha cara? Teve problemas no zoom, defeitos na imagem que ficou mais opaca e comprimida, mas o grande problema foi sem dúvida as músicas dos episódios. A música de abertura do Chaves é The Elephant Never Forgets, de Jean-Jacques Perret, só que ele meteu um processo contra a Televisa e ganhou. E aí o que a Televisa fez? Decidiram mudar a música de abertura dos episódios para a versão do desenho animado. Olha só a nhaca que ficou essa edição da Televisa. El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito. E o ruim é que isso não aconteceu somente nas aberturas. Pelos episódios contarem com músicas de terceiros, às vezes de algumas empresas bem chegadas no processo, como a Disney, a Televisa simplesmente trocou várias dessas músicas por composições feitas para o desenho animado. E com tanta mudança nos episódios, era mais do que esperado que fosse ter uma bagunça nesses episódios. E foi o que aconteceu com vários episódios sendo bem prejudicados por todas essas edições. Uma das coisas mais horríveis que eles fizeram foram as benditas inserções. Eles pegam uma cena de uma outra parte qualquer do episódio e colocam no meio de outra cena, enquanto o áudio continua correndo como se não tivesse nada acontecendo. Um exemplo notório é no episódio As Festas de Independência de 1973, que tem inserções distintas de acordo com o lote. Olha só. Mas isso já vinha de um bom tempo, como mostra o episódio da Catapora da Chiquinha. Lembra daquela cena em que o Chaves passa chorando pelo pátio da vila e do nada ele aparece dentro do quarto da Chiquinha brigando com a Chiquinha e o Kiko? Pois então, com uma gravação descoberta por um fã, foi possível verificar que uma parte dessa cena foi cortada pela Televisa. A minha filha esteve aqui fora! Sim! Eu não acredito. Que? Vou verificar. A minha filha esteve aqui fora! Sim! Eu não acredito. Que? Vou verificar. Isso quando eles não cortavam trechos inteiros de alguns episódios. Um exemplo é da primeira parte do episódio da Falta d'Água, de 1977, em que boa parte do começo do episódio não é mais distribuída pela Televisa. E nós só conseguimos porque o SBT exibiu esse trecho. Sabiam que não tem água aqui na vila? Sim, eu já sabia. Tem também o teaser do seriado La Chicharra, que aparece no episódio de despedida do Chapolin. Esse trecho nós só descobrimos que existia quando o SBT do Rio Grande do Sul exibiu o episódio a partir de uma cópia do lote velho que eles possuem em seu acervo. La Chicharra é o nome do jornal onde trabalha Vicente Chambon, o jornalista mais distraído da televisão, interpretado pelo grande comediante Chespirito. Outro problema dos episódios é o zoom. Como em alguns episódios tem barras pretas bem perceptíveis em cima ou nas laterais ou até embaixo dos episódios, eles simplesmente dão um zoom na imagem para eliminar essas barras, mesmo que isso acabe cortando parte da imagem dos episódios. Um grande exemplo disso é em Santa Ignorância, de 1979, que no lote novo teve a aplicação de um grande zoom, mas que felizmente foi corrigido no lote Kiko. Como se chamam essas joias que vêm do interior de uma concha de molusco? Como se chamam essas joias que vêm do interior de uma concha de molusco? Quer mais problemas? Eles também tentaram melhorar a cor e o contraste dos episódios, mas acabaram fazendo uma grande nhaca em algumas situações. No episódio dos aerolitos, editado no lote novo, tem momentos em que o uniforme de Chapolin Colorado fica cor-de-rosa. E não há nada que canse mais do que falar em excesso. Mas o que eu quero dizer
Mas... Já no episódio Não Se Rugue, Coro Velho que Te Quero para o Tambor, a cada troca de câmera, o uniforme do Chapolin também ficava mudando de cor. E agora quem poderá me defender? Eu! Ai! Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? E não é só isso, tem episódios em que a iluminação fica variando por causa dessas edições mal feitas. A exemplo do sketch Quem Canta Seus Males Espanca. Enfim, esses são alguns dos vários prejuízos causados pela Televisa nos episódios. E aqui no nosso caso do Brasil teve um outro problema, o Noise Reduction. Para tentar diminuir o chiado dos episódios dublados no lote velho, eles colocaram esse efeito que abafa um pouco do ruído nos episódios. Só que com isso, eles acabaram diminuindo muito o volume dos episódios. E daí tem situações, por exemplo, em que a voz do Seu Madruga na dublagem acaba ficando quase imperceptível. Olha só esse exemplo do episódio do curto-circuito. Também para o senhor acabou a barriga, senhor Lúcio. Quer dizer, também para o senhor acabou. Para mim não acabou coisa alguma. Viram só? Não bastasse eles tirarem vários episódios do ar, como eles ainda prejudicam a qualidade do que é vendido por eles. Como pode uma empresa tratar tão mal um produto que gera lucro para eles? E eles bem que poderiam fazer edições para melhorar a qualidade dos episódios. Existem softwares capazes de fazer esse tipo de edição. Um exemplo é o PF Clean, que inclusive a Televisa possui, como mostram fotos descobertas pelo usuário do fórum Bruno Sampa. Só que eles não utilizam o programa em seu pleno potencial. Olha só esse exemplo de restauração feita pelo usuário do nosso fórum, Adão RS, num trecho do episódio perdido Como Pegar um Touro à Unha, de 1973. Nessa restauração que ele fez, em 2018, ele usou a versão de aprendizado. E olha só o resultado que ele conseguiu. Ou seja, ferramentas eles têm, mas o que falta é o interesse de dar a devida atenção para a restauração dos episódios. Preferem fazer tudo num ritmo industrial e simplesmente sem prestar atenção e prejudicando muito a qualidade do produto. E assim ficamos nós, os fãs, sujeitos a essas barbaridades da Televisa, que faz essas inserções, corta cenas de episódios, aplica o zoom, prejudica o contraste, enfim, tudo de ruim. Aliás, quando nós desenvolvemos no projeto do Multishow, nós vimos várias coisas de ruim que a Televisa fez. Como, por exemplo, mandar cópias de episódios para o Multishow faltando vários minutos de um episódio. Ou então, eles nem sequer conseguir mandar uma cópia dublada de algum episódio. E por conta disso, alguns episódios que foram ao ar no Multishow tiveram que ser redublados. Essa é a Televisa. É assim que eles tratam as obras de Chespirito. Eles prejudicam ao invés de melhorar. E a saída, olha, sinceramente, o melhor seria se algum outro conglomerado adquirisse as séries e desse o devido tratamento a elas. Mas isso, infelizmente, é uma utopia. Bem, ficou claro para vocês todos esses problemas causados pela Televisa e que prejudicam muito a qualidade dos episódios? Espero que vocês tenham curtido todo esse trabalho e eu peço a vocês que valorizem essa nossa pesquisa, que deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Então, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e continue acompanhando as nossas produções aqui no Fórum Chaves. Sigam-nos os bons!